Então, Maria, tudo bem? Bom dia Tudo aí. bom? Bom Bom dia. dia chuvoso, né? Olha, antes de mais nada, queria, te parabenizar mais uma vez, né, por estar no nosso programa lá e parabenizar o Man também. Ui, você merece vários aplausos aí, né? Esse prêmio do texto que você acabou de, né? Foi agora há 2 semanas ou 3 semanas, né? Muito legal. Eu já li pela metade, não consegui terminar ainda, porque eu tinha tanta coisa para ler. Mas eu Aham. nem sabia, né, quando você se inscreveu, né, no programa, eu acho que eu não me lembro, eu acho que você nem sequer citou essa tua habilidade ou essa vontade do texto escrito, né? O texto é uma coisa complexa, né? Tem uma Uhum. responsabilidade, a gente fica muito transparente quando a gente escreve, né? Ainda mais quando você escreve textos longos e textos eruditos, né? Som, eu queria que você me contasse um pouco do teu processo, né? Quem você é, de onde que você vem, assim, no sentido artístico mesmo, né? Ou tudo o que que você acha que for necessário para te entender, né? Nesse teu processo artístico, para depois a gente falar um pouco sobre a proposta que você falou, que você fez para a bolsa, né? Junto ao Man, né? E para a gente Sim, entender aonde que isso pode parar. sim. Bom, então eu vou pegar esse gancho que você trouxe do É, texto, dessa habilidade textual, para me apresentar a partir disso, talvez, porque foi o trabalho mais recente também. isso, isso. Meu nome é Maria Lucas, artisticamente também sou conhecida como Mama Horn. E a questão de estar na arte também, para mim, foi muito não pensado, mas criação de formas de construir a minha subjetividade e de me colocar no mundo, assim. Eu sou uma travesti, sou filha de uma empregada doméstica nordestina, mãe solteira, e fui criada na favela da Rocinha. Então, desde sempre, assim, o meu contato com os livros, né, desde as bibliotecas das escolas municipais que eu frequentei aqui no Rio, sempre foi muito intenso, né? Eu era aquela criança que ganhava vários prêmios como a criança que mais lia no ano, ou que construía o melhor texto e ganhava 10 em português, em redação. E logo assim, quando eu fui com 9, 10 anos, eu fui entrando em grupos de teatro comunitários, acabei indo parar no Nós do Morro, no Vidigal, que foi onde eu trabalhei por 10 anos, durante a minha adolescência. E aí eu fui parar depois, prestar vestibular pro departamento de letras na PUC, onde tinha um curso de formação de escritor, mas eu acabei entrando por artes cênicas e me formei em artes cênicas. Então tem todo esse processo também de estar sempre vinculada a letras, vinculada ao teatro, né, onde foram processos assim que eu pude me encontrar um pouco mais, encontrar minha voz, ir construindo dúvidas, né? E aí nesse processo com a academia, com a PUC, eu fiz 2 intercâmbios, né? Eu fui para a Colômbia com uma bolsa para ficar 6 meses estudando roteiro e direção de cinema. E depois eu fui para a Espanha para fazer um semestre de História e Teoria da Arte. Quando eu voltei, eu fiz o curso de fundamentação no Parque Lage. Então, nessa época, eu estava muito ali dirigindo. Então, é sempre isso, né? Eu fiquei uma época sendo ator, quando na verdade eu queria ser atriz. Fiquei uma época dirigindo, porque eu queria escrever a partir do corpo. E aí, depois disso, eu sentia que sempre esses espaços da academia e da arte, eles não estavam me completando, e eu fui para a cena noturna, fui para as boates, comecei a me montar de drag queen. E aí eu comecei a entrar num processo que foi tanto de descoberta da minha transgeneridade, de reafinar, né, ir voltando para esses outros espaços de arte que eu tinha frequentado, mas nesse sentido, assim, mudando o nome, mudando, criando possibilidades de gênero, possibilidades novas de estar no mundo e na arte. Nesse momento, eu também estava fazendo um mestrado, tinha acabado de entrar no mestrado em arte da cena na UFRJ, e também senti que, na verdade, esse corpo, ele deixava de me incomodar, porque ele começava a ser potência para mim, mas ele começava a incomodar o entorno. Então foi nesse processo que eu perdi orientadora, quase saí do mestrado e precisei ir encontrando pares, né, onde eu fui orientada por uma bicha, onde na minha banca de final de mestrado eu tinha uma mulher trans preta, que era a Jaqueline Gomes de Jesus, um professor drag, que é o Samuel Cunha, e uma bicha do teatro, que é o Caio Riscado. E aí eu comecei esse processo também de, na verdade, nomear, né, esses processos que eu estava tentando entender.
de concluir o meu mestrado, me entendendo não só como uma multiartista, né? Tenho colocado esse nome assim para entender esses espaços que às vezes são as telas, é uma edição de vídeo, é um roteiro, é um palco, mas também de me reassinar. E aí é de entrar em processos do que eu venho chamando de uma transição social, né? Que é falar assim, olha, essa dissertação, assim como a minha vida, eu não sou um homem, eu sou uma travesti, eu vou me renomear, né? E a partir também da minha dissertação, que a minha mãe, essa empregada doméstica nordestina favelada, lê a minha dissertação, entende, né? E me fala, minha filha, então você é uma mulher trans. Então são momentos também de se entender, né, de outras construções de subjetividades, mas de também buscar e encontrar a minha ancestralidade travesti, né? E aí ela não está no espaço da arte, ela não está na academia, né? Eu precisei encontrar autoras como a Meg Hayara, que é uma travesti preta, doutora em pedagogia, onde ela fala sobre assim encontrar esses nomes, encontrar essa ancestralidade travesti, não é na bibliografia do curso, do mestrado, da graduação, é às vezes ter que ir na instituição carcerária, é às vezes encontrar homens brancos cis escrevendo sobre a gente, mas não nomeando da forma com a qual a gente se nomeia. Então, assim, é tudo isso, assim, né, de quando eu entro na residência do MAN, né, esse ano, eu estava com diário, desde o início da pandemia. Então, esse texto, que acabou ganhando esse prêmio em primeiro lugar, lá da revista Serrote, ele foi nada mais do que um escrito da minha vivência, mas para me potencializar. Porque eu também comecei a entender que talvez seja sobre uma reconstrução ou uma reconstrução, ou até talvez uma destruição de um imaginário social alocado nas corpas, nos corpos de pessoas trans, travestis, transvestigêneres. E para isso, eu também venho me colocando como criar possibilidades de construir um limiar muito tênue entre realidade e ficção. Pensar talvez em fricções. Então, por exemplo, quando eu tenho lá no texto algumas violências que eu vivi, por exemplo, vou trazer um exemplo bem concreto, assim. Eu tenho uma violência que é, na verdade, o ponto central, assim, desse ensaio, que é quando eu estou andando na rua do Rio e um carro quase me atropela. Esse carro, na verdade, tinha um homem cis dentro dele, que quando entende que eu não sou uma mulher cis, mas sim uma travesti, ele coloca o falo dele para fora e eu venho trazendo esse carro como carro-falo. No texto, eu tiro meu canivete, ameaço o carro e ele vai embora. Quando, numa das possibilidades de mundo, o que aconteceu nesse dia foi uma das possibilidades que eu coloquei na escrita, aonde eu fico triste, aonde eu choro, aonde meu cílio postiço cai. Mas, para eu conseguir construir uma potência, eu coloco no texto que eu tirei esse canivete, eu enfrentei ele. Então, um dia depois que eu escrevi essa parte do texto, eu fui na rua e eu encontrei um canivete e eu comprei meu canivete. Então, quando eu releio esse texto, assim como quando acontece outra vez alguma outra violência com o meu corpo, eu já tenho uma outra potência, eu já tenho um corpotência, porque esse corpo ele foi diluído nessa escrita e ele foi transformado numa estética que não é estática. Então, assim, quando uma outra menina trans, quando uma travesti lê esse texto e me escreve e se sente potencializada, são vários atravessamentos, são vários atravecamentos que se dá no meu corpo, que se dá na minha escrita e que me colocam em contato com um coro, com um concílio de travas que já sobreviveram e já resistiram no antes, para que no agora, eu e muitas outras, a gente consiga construir outras possibilidades para que a gente se reveja, se reconheça, mas para que também a gente consiga atuar nesses espaços quando, por exemplo, tanto ganhando prêmio ou quando eu saí na capa da Folha de São Paulo, e aí eu estou falando por mim, cada mulher é uma mulher, cada pessoa é uma pessoa, cada travesti é uma travesti. Eu sinto a necessidade de que, ao sair no jornal, ao ter meu texto publicado, venha Maria Lucas travesti. Eu sinto essa necessidade,
porque a gente ainda vive num lugar onde, em 2020, eu sou a única pesquisadora travesti nesse grupo de residência. Eu sou a única e a primeira autora travesti brasileira publicada pela revista Serrote. Eu sou a única trans nessa edição do jornal que foi publicada. Então, é nesse sentido que eu também começo a entender que, se a minha pesquisa está ligada em reconstruir esse imaginário, né, e pensar em como eu consigo colocar no Google, por exemplo, e outras possibilidades quando você digita, para que quando você digite o nome travesti você não veja só chacota e muita violência e filmes pornôs, eu também estou atuando isso quando eu me coloco, quando eu saio nesse jornal e o meu nome está do lado da palavra travesti. E aí isso também vem dessa intensa pesquisa que eu tive que fazer durante o mestrado, que eu inclusive me denominava durante um tempo como uma artista drag e uma pessoa não binária. E foi quando eu entrei em contato, de fato, com esse nome travesti. E a gente observa que travesti é uma identidade de gênero latino-americana, sobretudo brasileira. E aí é quando eu começo a entender que aquilo que eu tinha medo, aquilo que a minha mãe abominava, aquilo que ninguém quer, aquilo que todo mundo entende que está na noite, que está escondido e que está somente na prostituição, é o que eu sou, né? Então também é sobre receber essas pedradas que a gente recebe, né, que eu tenho chamado de próteses identitárias, que aí a gente pode colocar mulheres, bichas pretas, pessoas gordas, né, corpos que são colocados na nossa sociedade como objetos. E aí eu pegar esse nome travesti, que eu ouvi quando eu era criança, que eu ouvi quando eu era adolescente, e eu falar assim, olha, é isso, eu sou uma travesti, eu pego essa pedrada que jogaram em mim e transformo ela numa prótese de proteção. Então, talvez também eu venha entendendo, estou entendendo que esse meu trabalho também tem sido sobre questionar esse lugar da prótese, né? A minha dissertação do mestrado se chamava Do Cílio à Navalha, montação na cena carioca, que era esse processo de agregar um cílio no meu corpo como drag queen e chegar num lugar que é de ter que usar a minha navalha para me defender na rua, por estar transicionando, por ser uma pessoa trans, uma travesti. O texto que eu ganhei o prêmio, ele se chama Prótese de Proteção, que aí também, assim, é muito louco, porque essa transição social, né, quando eu falo assim, é isso, eu não vou me esconder, eu vou mudar os documentos, eu vou me harmonizar, eu vou descobrir essas potencialidades desse corpo, isso se dá logo antes da gente começar essa pandemia mundial. Então, é uma reconfiguração de muitas coisas, né? Porque, sei lá, desde o começo, assim, é reconfigurar não só uma mudança de hormonal, né, que muda muita coisa na minha pele, no interior do meu corpo, mas é também álcool em gel, máscara, são vários mecanismos de proteções para ir na rua de um país que é o país ainda que mais mata pessoas trans e travestis. Só nesse ano, além das mortes de Covid, a gente teve um aumento enorme de mortes de pessoas trans, sobretudo de travestis e mulheres trans. Agora, em novembro, a gente já tem um índice muito maior do que todo o ano de 2019. Né? Paralelo a isso, eu também consigo colocar no meu diário que só esse ano eu sofri uma quantidade absurda de violências. Né? E aí é isso, eu venho de um corpo entendido como uma bicha feminada, favelada. E eu passei por várias coisas ao longo da minha vida, por consequência disso. Mas quando eu me assumo como travesti, quando eu entendo que esse corpo ele é bonito, ele precisa ser visto, eu preciso valorizar o meu peito, a minha bunda, a minha perna, o meu rosto, e coloco isso na rua, isso como resposta tem a resposta de que qualquer tipo de corpo relacionado ao feminino tem, né? Como as mulheres cis, as mulheres trans, as bichas afeminadas. Então, assim, junto disso também tem uma reconfiguração que eu acho que todo mundo está tendo nesse momento enquanto artista. Porque eu olho e falo assim, eu estou participando de uma residência no Manca Capacete. E, ao mesmo tempo, assim, a gente teve um encontro presencial até agora, né? Muitas das coisas são feitas pelas telas. E aí eu comecei também a experienciar de uma forma um pouco mais potente
não só o lugar do texto, que é um lugar que eu sempre tive um encontro, né? Mas acho que nesse momento de estar externalizando isso, ou de estar colocando isso mais público, né? Mas também de estar experienciando outras potências, assim, no vídeo, né? Na videoarte, nas artes visuais, e de talvez entender que todas essas caixinhas eu gosto de experienciá-las, mas eu não me interesso em estar estática, né? Pode ser que daqui a algum tempo eu esteja mais voltada para como atriz, num trabalho de atriz, ou num trabalho mais autoral, no sentido da escrita. Então, acho que é passar por esses lugares e saber que, assim, nesse momento, antes de qualquer coisa, é entender as transições, né? Que eu acho que a gente está falando de transições. E transições, eu acredito que todos nós estamos, senão a gente estaria morto. A gente está em transições biológicas, em transições de cabelo, em transição de vários sentidos. O que acontece, que eu entendi, é que, assim, existe uma construção muito sólida, que é a construção de gênero, né? Que é uma construção cisgênera, que é higienizadora, que é uma herança colonial. Então, estar perfurando com a minha navalha essa arquitetura que é muito rígida, ela me traz uma potência, né? Ela me coloca como um corpo vulnerável ao circular nos espaços, inclusive nos espaços de arte, onde antes, em todos que eu frequentava, eu tinha muito mais voz, e hoje em dia é um pouco difícil, né? E entender isso na pele também é bem difícil, mas é entender que essa transição ela me potencializa para a construção, né? Ou talvez para uma destruição, ou talvez entender que é sempre sobre isso, né? Sobre estar construindo e destruindo. É quando, não sei, para fazer a edição do texto, né? Passa por alguns editores da revista. E assim, eu precisei pedir ajuda de amigos, assim, tenho uma amiga próxima que a gente tem trabalhado junto, que é a Maíra Barilo, e ela fez umas colagens de selfies que eu fiz pelo celular para pontuarem as 3 partes do texto. E eu tive que pedir ajuda dela, pedir ajuda de outras pessoas, porque eu não conseguia ler, né? A gente ainda vive num país que, assim, mesmo eu estando nos lugares que eu estou, tenho noção que eu posso romper com pactos dessa generalidade, mas ainda se constitui um pacto da branquitude, né? Porque apesar de tudo isso que eu estou falando, eu sou uma pessoa branca, né? E uma pessoa branca que realiza uma transição de gênero se aproximando dos 30. Então eu tive acesso a intercâmbios, à faculdade, a bolsas de estudos, né? Então, assim, eu me pergunto, se eu tivesse transicionado com 15 anos, morando no Valão, na favela da Rocinha, será que eu estaria viva? Será que eu teria tido entradas na PUC, na Europa? Então, tem vários privilégios que me cercam, mas mesmo assim a gente vive num país onde, no mês passado, eu fui expulsa do lugar onde eu morava, numa violência ultra-transfóbica que até o momento eu não consegui entender. Então, no momento que eu ganhei um prêmio, no momento que eu estou, pela primeira vez na minha vida, empregada por 6 meses com uma bolsa, onde eu consigo ter alguma estabilidade para bancar os meus hormônios, a minha comida, para ajudar minha mãe, eu sou expulsa do lugar onde eu estou, porque o nosso corpo ainda não é visto como um corpo humano ou como pertencente desses lugares, né? De você não ter que estar sempre na precariedade, de você estar bonita, de você estar trabalhando onde quer que seja. Então, nesse momento, quando eu tenho que voltar para esse texto, eu não consigo. Eu não consigo. A minha sensibilidade ela está muito aguçada. E aí eu começo a entender que talvez seja já um momento de realizar essas parcerias, porque eu acho que também quando você está num lugar de múltiplo, né, seja no mesmo emprego, mas fazendo várias coisas, a gente precisa sempre de troca, né? Então, nesse sentido, é isso. Eu edito um vídeo, mas eu não sou editora. Eu faço uma peça, mas eu não me considero atriz. Então, é sobre estar construindo essas trocas e entender que, sobretudo, eu sou uma pessoa que eu consegui construir a minha subjetividade através do encontro com as letras, através do encontro com a arte, né? E tenho tido talvez uma inteligência ou talvez uma outra vontade de estar atuando nesses espaços também e estar plasmando essa minha existência, porque também talvez seja a única coisa, ou todas essas coisas são as únicas coisas
que eu consigo fazer na minha vida, né? Quando você começa uma transição de gênero, isso é muito real e isso precisa ser discutido pela cisgeneridade, inclusive. Nós somos empurradas constantemente e diariamente para uma prostituição e precisa se entender que essa prostituição ela é compulsória, né? Quando todos os espaços se fecham para você e você precisa comer uma comida, né? E você não tem dinheiro e você abre a porta da sua casa e a oferta da prostituição ela tá ali. Você abre a sua rede social, a oferta da prostituição tá ali. E aí é isso. Eu acho que cada uma tem o direito de fazer o que quiser com o seu corpo. Eu não tenho nada contra a prostituição. Pelo contrário, o que eu tenho contra é como essa prostituição compulsória. Sobretudo porque mesmo que eu quisesse, eu acho que eu não tenho esse vocabulário, não tenho esse talento, não tenho essa vivência. Então, eu acho que também estar em todos esses lugares vem de um processo de perceber que quando a sociedade me lia como um homem, eu fazia uma quantidade de projetos enormes. Tinha muita energia. E chegou um momento que eu fui me afastando. E aí um amigo meu, que é uma pessoa trans também, me falou assim, será que você está se afastando ou será que a cisgeneridade está afastando você? Porque não te enxerga, porque não te respeita, porque te violenta. E eu comecei a questionar isso, né? E isso me deu potência para pensar, cara, eu quero estar nesses lugares também, eu quero estar produzindo artisticamente, eu quero estar em vários projetos, porque você começa a se dar conta de que a expulsão, ela às vezes é de uma maneira muito direta, sai daqui. A transfobia, às vezes, é de uma maneira muito direta. Quando eu entro num lugar e me chamam de senhor, ou me chamam de traveco, ou, enfim, de qualquer outro nome desses. Mas, quando a gente também tem quando eu tenho esse processo que eu acabo de trazer aqui um pouco, eu sinto que hoje em dia a exclusão, a transfobia, elas estão em outros lugares, né? Quando eu tô lá no beco da favela, é uma coisa muito mais direta, é uma coisa muito mais violenta. Mas quando eu estou numa instituição de arte, quando eu estou num encontro na academia, não é um soco, não é me chamar de traveco, mas é muito mais sutil, né? É muito mais sutil e às vezes é muito mais agressivo, porque essa sutileza, ela faz parte da linguagem cisgênera, da linguagem branca, da linguagem acadêmica colonial. E assim, essa linguagem, eu estou hackeando ela há 10 anos. Eu estou, inclusive, transicionando nesse processo de hackeamento, porque é entender que a gente precisa, de uma certa forma, estar o tempo inteiro hackeando, entendendo esse sistema e roubando e compartilhando, né? É quando uma travesti que não teve acesso a esses lugares que eu tive, que eu penso assim, caramba, acho que o texto está muito rebuscado, ela me manda uma mensagem e isso me emociona muito, falando assim, olha, eu tô lendo a minha vivência, eu encontrei um texto que narra o que eu vivo. Ou outra travesti também, que acabou de ser expulsa do lugar onde morava, me fala, eu vi a sua entrevista e tudo que você falou eu falaria. Então isso não é no lugar de querer ser heroína, de querer estar no lugar da representatividade, não é sobre isso. Mas eu vejo e retorno ao que eu disse de quando eu começo a me entender trans e pesquiso no Google a palavra travesti e encontro coisas que eu não quero para mim, encontro lugares que são angustiantes, é pensar que nesse momento eu também encontrei e eu descobri o trabalho da Lineker, da Linda Quebrada, da Jupe do Bairro, de outras manas que foram outros referenciais para eu entender e falar, opa, isso é possível, sabe? Porque quando eu era criança, na escola, meu apelido era Roberta Close, né? E aí eu lembro de ver uma entrevista da Roberta Close na televisão, né? Acho que no Faustão, sei lá. E ela falava, acho que, enfim, aquelas perguntas horríveis, né? Um apresentador perguntava alguma coisa sobre ser mulher. E ela falava, eu fico com homens. Eu sou uma mulher, mulheres se relacionam com homens. E quando eu era criança, isso era muito confuso, porque eu não me entendia no lugar de menino, mas eu tinha várias namoradinhas, eu tinha uma construção afetiva com as meninas. Então a primeira coisa que eu pensei é tipo, não, eu não sou isso, eu sou outra coisa, né? Então a gente poder ter uma multiplicidade, né, de mulheres trans, de travestis, de pessoas trans, para a gente se reconectar, para a gente construir outras possibilidades de mundos possíveis, né? Entender também que toda essa construção artística e
na escrita, na música, seja onde for, ela não é só uma captura do mundo, ela também é uma forma do mundo poder capturar outras possibilidades, né? Acho que existe um espelhamento aí. Então, eu acho que é isso, assim, nesse sentido, eu chego agora na residência num momento em que talvez a maturidade dos 30 anos me coloca num lugar de, ao menos, encontrar as minhas dúvidas, sabe? As minhas dúvidas não são, por exemplo, como já foi durante muito tempo, de o que eu sou. Eu sou um artista visual, eu sou uma artista de teatro, eu sou escritora. Hoje em dia não é sobre isso, é sobre entender que dúvidas que me atravessam, que me atravecam, né, e que precisam ser lançadas no mundo. É sobre entender que quanto nesse lugar que eu estou ocupando de artista, eu entendo isso, né, esse nome, artista, como uma possibilidade de muito mais confundir do que explicar. Porque todo esse lugar muito louco desse nosso mundo, que está em ruínas, ele me colocou em dúvidas, em confusões, de não saber o que eu era, de não saber o meu gênero, de não saber com que nome eu queria ser chamada. Quando eu entendo tudo isso, eu falo assim, ok, então agora que eu entendi, agora que eu não estou nessa completa confusão, talvez seja o momento de pegar essas dúvidas e jogar para o mundo. Porque esse problema, essas dúvidas, eles não são meus. Eles são de um mundo. Eles estão aí, né? E precisam ser problematizados, expostos, sabe? Não, Maria, é incrível tua maneira de se colocar, né? Na maneira como você fala, eu te reconheço no texto, né? Eu acho que isso é uma habilidade, putz, talvez é uma forma um pouco velha de ver as coisas assim, mas eu acredito muito na literatura. Bom, isso é a minha experiência pessoal agora falando disso, vem muito da literatura. Eu acho que todas as artes têm na raiz mesmo a literatura, né? Acho que não, talvez seja um pouco absurdo dizer isso, mas eu acredito que realmente a literatura é a raiz de todas as artes, de alguma forma, né? E você a domina, né? Não é uma arte fácil, né? Ela é muito transparente, né? Escrever bem é uma habilidade para poucos, né? E eu queria saber o que você está lendo agora e o que você lia. Quais eram esses livros que você encontrava lá nas bibliotecas municipais? Assim, só citando algumas coisas que te interessaram aí e que te Uhum. fizeram essa mudança, porque eu acredito muito que deve ter sido um livro ou dois, ou alguém que te deu algum livro, né? Alguma combinação entre um afeto de uma pessoa e um livro dado, né? Não sei, comigo foi assim. Uhum. Você Olha, é muito louco, assim, porque eu acho que eu estava fazendo uma divisão esses dias, assim, em blocos. Eu lembro que, assim, a primeira infância, a gente vai lá para os anos 90, eu tinha um referencial de um programa que era reprisado na TV Cultura, que era o Sítio do Pica-Pau Amarelo. E a minha infância real, assim, eu fui criada na Rocinha, mas com muito cuidado da minha mãe. Então eu não tinha uma vivência de rua, né? Eu ficava muito presa dentro de casa. Mas nas férias eu sempre ia para Paraíba, para Campina Grande, para sítios em Lagoa Seca, da onde é a família da minha mãe. Então, na real, as minhas primeiras experiências como criança era sempre nesse lugar do sítio, de acordar às 5 da manhã, catar castanha de caju, subir no pé de caju para ficar brincando. E num lugar um pouco solitário, de ter poucas crianças na família também. Então tinha esse lugar do sítio do Pica-Pau Amarelo, que eu acabei eu estudei na Escola Municipal Santos Anjos, que é ali na Cruzada. E aí tinha um acervo de livros do Monteiro Lobato, né? Então foi o meu primeiro contato, assim, de ler muito, ler muito, ler muito, ler muito, começar a ganhar esses prêmios, né, de o melhor leitor do ano. E aí eu lembro que no primeiro prêmio que eu ganhei um livro chamado Marcelo Marmelo Martelo, que tinha muito essa construção de que era uma criança que construía palavras, né, construía outras formas de chamar as coisas. Então isso mexeu muito comigo. E aí olha, eu comecei a ter esses diários, né? E aí quando com 9, 10 anos eu entro no Nós do Morro, eu comecei a ter aulas de história do teatro.
Então, assim, eu acho que com 13 anos eu cresci tudo que eu tinha para crescer, eu já era desse tamanho. Então, durante a minha adolescência, eu sempre fazia parte de turmas de adultos ou de pessoas já com 20 e poucos anos, mas eu era uma criança, assim, era uma pessoa muito presa, muito contida e que tinha 13, 14, 15 anos. Então, eu comecei a frequentar essas aulas de história do teatro, história da indumentária. Então, eu tive todo esse rolê de ler muito teatro, né? E eu acho que essa construção me coloca também no lugar de pensar sempre, talvez arquitetonicamente, cenicamente, de escrever e ler em voz alta, de pensar na cena, pensar no cheiro, pensar nessa construção que, para mim, durante muito... Eu já escrevi teatro, né, antes da minha transição. Foi quando eu fui para o departamento de letras da PUC, então eu fazia muitas aulas do curso de formação de escritor, que foi onde eu quase me formei, na verdade. Então, nesse momento, eu escrevia muito sobre as cidades. Então, enfim, porque a PUC é isso. O interessante de lá é que é um curso multidisciplinar. Então, você tem, sei lá, durante cada semestre, um projeto, né? Projeto cena, projeto direção. Mas as matérias, elas são de antropologia da música, antropologia cultural, elas são de cinema, de letras, de design. Então, isso me fez chegar no Parque Lage, isso me fez estudar matérias de filosofia e história da arte lá na Espanha, né? Mas eu acho que, assim, quando eu entro no mestrado, e aí vem tudo aquilo, né? Rancière, o espectador, a obra de arte, nananã, aquilo tudo para mim já era tão distante, sabe? E aí, nesse momento, eu já era uma drag, eu já estava, sei lá, fazendo as aulas do mestrado em crítica de arte, mas fazendo uma peça como drag. Então, eu estava montada numa aula onde tinha um monte de intelectuais que, que riam ou que tinham medo, que tinham um distanciamento de mim. E aí, nesse momento, chega para mim muito forte, né, o Paul Preciado, sobretudo o texto de Junk, né, nesse rolê dele tá colocando o corpo dele como um corpo ensaio, problematizando a transição de gênero e tal. E aí aquilo é muito próximo, mas ao mesmo tempo é muito distante, né? Eu começo a entender, talvez, e questionar, inclusive, Preciado, quando eu começo a me harmonizar junto com a minha amiga travesti do Acre, que mora aqui no centro. Então essas coisas elas começam a ser palpáveis, você começa a entender, talvez, que ele é europeu, branco, ele está sendo lido como um homem, né? Eu sou latina, favelada, brasileira, então o respeito que eu tinha de ser lida como um homem branco, eu posso ser lida como uma mulher, e nem como uma mulher, como uma travesti, no Brasil, né? Então, assim, tem uma série de autores, assim, do que a gente pode entender como teoria queer brasileira, né? Como a Meg Hayara, Jaqueline Gomes de Jesus, Helena Vieira, Guacira Lopes, o próprio Caio Riscado. Então, esses autores são essas pessoas que atualmente têm feito parte das minhas leituras, né? Como inspiração, como se reconhecer, né? Nesse lugar assim da escrita, né? A própria Castiel Vitorino brasileiro, o que ela escreve sobre macumbaria, sobre feitiçaria travesti, sabe? É muito bom. Então, assim, existe uma... É muito engraçado, porque hoje, antes da gente conversar, uma pessoa que é uma mulher trans, tradutora, ela entrou em contato comigo porque leu o livro e ela me fez essa pergunta. E eu respondi uma coisa enorme e mandei um drive, assim. Eu falei, olha, eu não sei te falar. Porque, assim, é também a Florência Garramunho, que me interessa muito, né? Com Frutos Estranhos. Porque tem essa passagem também, que eu não sei se eu expliquei, que é o meu mestrado, na verdade. Ele é em Teoria e Crítica de Arte, né? E é sobre entender também essa crítica ou essa fotografia, esse registro de uma arte que é feita pelo artista como uma continuidade ou como um diálogo, né? Como uma continuidade desse trabalho, né? Não uma crítica que vai categorizar como uma escola de samba ou uma foto que vai só registrar aquele momento. Então, é quando eu faço esse texto agora, e ele é em parceria com a Maíra. Não tem imagens da Maíra Barilo. Eu troquei vários áudios com ela durante a escritura do texto. Eu peguei esse celular enquanto eu escrevi o texto nele, e eu fiz várias selfies minhas, né, chorando, e, enfim, em vários momentos onde ela pega aquilo, por conta da pandemia, né, e ela cria essas colagens, a partir disso que a gente vai entrando em contato. Então, eu já não sei mais
de quem é esse texto. Esse texto passou pelo meu corpo. E aí é um pouco o Manifesto Ciborgue também, né? Que é entender esses lugares, assim, é quase que como me colocar como centro, mas sem ingenuidade. São atravessamentos pelo meu corpo, né? É entender que, seja qual for a plataforma que eu esteja atuando, ela não começa e termina em mim, né? Ela vem do mundo, ela passa por mim, e aí passar por mim tem um lugar político de afirmação, né? E que é um lugar histórico também, né? Mas é entender, inclusive, que assim, quando o meu texto é lido, e eu recebi muito isso já desde o mestrado, que é político, que é autobiográfico, eu fico me perguntando, então, se eu fosse um homem cis falando sobre arte europeia, seria colocado como político? Seria colocado como pessoal? Então, por que esse corpo aqui, atravessado em potência, é sempre colocado nesse lugar do político e do pessoal? É porque é uma subjetividade que é sempre colocada nesse lugar da autoridade, nesse lugar da objetificação, né? Mas, enfim, isso, assim. Acho que eu consegui falar um pouco sobre algumas leituras, né? O que eu acho muito incrível é que a perspectiva, né, a tua perspectiva, ela sempre fala desse lado do coletivo, né? Todas as influências, elas são escritas num múltiplo, né? Você não fala eu, autor, você fala eu atravessado por, né? Isso essa é um posicionamento político hoje muito, muito forte, né? E o que a gente está precisando nesse mundo mesmo, né? Mas, Maria, eu só queria, assim, antes da gente terminar aqui, as pessoas ficarem cansadas, né? A tua proposta lá para a UMAN, ele é atravessado pela palavra de novo, né? Ele, de algum modo. Né? Uhum. Queria que você explicasse um pouco, talvez, assim, sei lá, em 5 minutos, o que é essa proposta, né? Sim, e ao mesmo tempo é uma proposta que, assim, eu inclusive agora estou muito nesse lugar da palavra, mas começando um segundo momento de... Porque talvez seja o primeiro momento na minha carreira que eu esteja numa construção um pouco mais visual, né? Não audiovisual, ou não cena visual, ou não só das escritas. Mas é isso também, isso é uma das partes de um trabalho, né? Que o projeto, na verdade, eu intitulei como Trava News, né? Pensando nesse esquema das fake news. Então, quando me atravessa muito esse lugar desse imaginário social construído e perpetuado no corpo de pessoas trans, né? Como é que a travesti é colocada na mídia, é colocada no jornal, é colocada na televisão. Então, é pensar como que eu posso atuar nisso, né? E aí, num primeiro momento, eu penso, como eu sou abusada, eu vou construir o meu jornal, né? E aí eu começo a pensar que, assim, a gente está num mundo aí, 2020, que ele é muito fragmentado, né? Que as notícias, as conversas, as plataformas, elas estão aí em nuvens, né? Então eu começo a pensar num trabalho que ele é em parte escrito, mas também em parte de construção de imagem, né? Pensar nesse imaginário social. Então, nesse momento eu estou pesquisando assim capas de revistas, matérias de jornal que trazem sempre corpos cisgêneros no lugar de poder. É óbvio que às vezes tem corpos que é isso, a primeira atriz negra do lugar tal, mas é pensar em como que eu consigo reverter isso nesse sentido que eu trouxe antes, de muito menos explicar, mas mais confundir, né? Trazer protagonismo para corpos trans, né? É quase uma brincadeira que eu fazia quando era criança, que era de cortar a cabeça de uma boneca numa revista e colocar em outra. Mas pensar também em toda essa pesquisa, né? Quando eu vejo que, assim, de uma certa forma, eu sigo um caminho muito similar à da Roberta Close, à da Rogéria, né? Que são travestis que na ditadura militar fizeram história, né? Trabalharam com arte, se entenderam no Teatro Rival, na Cinelândia, foram para a Europa, fizeram suas residências, seus shows, trabalharam na televisão. Mas eram travestis brancas, travestis mais similares ao que se entende do corpo feminino, enquanto a maioria das travestis pretas estavam na precariedade e trabalhando na prostituição compulsória, né? Então, tem esse lugar também de tentar trazer um pouco mais dessas figuras, porque não que não seja revolucionário colocar a Rogéria numa capa de revista falando sobre os personagens dela, um lugar que, assim, não era sobre isso que ela era convidada para falar, ao contrário de outras tantas atrizes aí que talvez não tenha nem passado por metade do que ela passou nos anos 60.
Mas o quanto que é revolucionário a gente trazer a lacraia, né? Que assim, eu não sei, por exemplo, se ela se identificava como mulher trans, mas é porque também era outra época, era outra representatividade. Ela tinha que estar ali naquele lugar risório, naquele lugar vexatório, e que foi, naquele momento, talvez um lugar de mudança da vida dela, quanto visualização, quanto visibilidade, quanto dinheiro, quanto estar ali no centro de um palco dançando minha pocotó. Então, nesse momento, assim, eu sinto que esse projeto ele tem me atravessado nesse sentido de, uma vez mais, entender e cavucar mesmo essa ancestralidade travesti nossa, brasileira, e buscar essas maneiras de tatear também, né, essa construção e entender, talvez, como eu falei, a primeira vez na minha vida, que é assim, se você pega uma imagem construída, uma colagem, ok, eu acho lindo, mas eu nunca passei por isso. E a minha maneira de chegar nisso é através de uma pesquisa, é através de uma leitura, de uma escrita, sabe? E para mim, particularmente, tem sido muito interessante, porque é uma forma também de, mesmo na escrita, né? Eu tenho sempre estado com a minha imagem, com o meu corpo, com o meu rosto, muito à frente do que eu tenho do que eu estou me propondo a fazer. Sobretudo nos anos que eu estava mais trabalhando, naqueles anos antes da pandemia, onde eu estava nos palcos como apresentadora, como performer, fazendo peças de teatro. Então, assim, é um pouco sobre isso, né? Talvez também entender os privilégios, né? Porque eu acho que a gente tem discutido muito sobre isso, mas a gente precisa cavucar cada vez mais. E é muito fodido, porque é entender também que, como eu falei aqui, por mais que eu passe por todas essas violências, por ser esse corpo nesse Brasil de 2020, eu ainda estou num lugar, e isso assim, a minha mãe me falou, que bom que você consegue ter essa inteligência e essa disponibilidade de se abrir e de escrever sobre isso, né? Porque aí nesse sentido também não é a minha mãe sabendo pela escrita algumas violências que eu passei e nem contei para ela. É a minha mãe, uma senhora de 60 anos, sabendo, entendendo e vendo a violência que uma travesti na Lapa, no centro do Rio, passa, né? E isso não é por um programa sensacionalista na televisão. Isso é através de uma revista, do Instituto Moreira Salles, de uma publicação, de um lugar elitizado, né? Então, eu venho entendendo, assim, também o quanto que é importante, não só para mim, para fazer o meu aqué, para fazer o meu portfólio, para fazer o meu currículo, mas de entender esse coletivo mesmo. Assim, entender que não termina aqui. É entender que eu acho que eu não vou ver essa reconstrução, essa destruição desse imaginário social enquanto eu estiver em vida. Mas eu quero que daqui a alguns anos outras travestis tenham outras perspectivas, independente de entrar em contato com o meu trabalho ou não. Porque é isso, eu sou uma, né? Somos milhares. E aí Preciado traz isso, né? Que é essa questão de não somos uma minoria, né? Ele traz aquele texto multidões queer. Somos uma multidão, somos bichas, somos viadas, somos sapatonas, somos travestis, estamos aí. A gente precisa só, talvez, trabalhar esse imaginário, é sobre chegar no lugar de equidade, né? A Maria, bom, eu acho que você ainda está jovem, ainda tem muita coisa para fazer, eu acho que, mas você tem razão, o problema, o buraco está bem embaixo, né? O problema, eu não sei nem se ele melhorou nos últimos anos, né? Eu tenho uma sensação que até que piorou, né? Essa percepção do outro, né? Em todos os níveis, né? Seja indígena também, né? Não é só questão de gênero, não é questão de raça, Sim. né? De questão do... O nosso Brasil é muito complexo, né? E enquanto a gente não fussicar aí esses problemas realmente estruturais, a gente não vai poder avançar muito, né? E são pessoas que nem você ou situações dessas que realmente possibilitam chacoalhar, pelo menos alguns, né? E esse processo realmente é longo, né? Mas, ó, Maria, eu estou super curioso em realmente entender e ver. É uma pena muito grande de não estar conseguindo fazer essa coisa presencial, né? Porque o presencial ele é uma o digital também é dominado por essas forças aí que a gente está tentando atacar, né? Querendo ou não, né? Sim. Então, o presencial ele é o único, eu acho, né? O capacete vem dali, né? Eu ainda estou batalhando com essas tecnologias e estou muito descrente delas, nesse sentido de
conseguir realmente pôr algo no mundo que faça diferença, né? Eu acho que o digital só está esticando a gente para um lugar que a gente ainda não entende. Quem sabe traz potencialidades desconhecidas, né? Mas, querida, ó, eu vou dar porque já passamos aqui um tempinho. Eu só vou fechar aqui a gravação, não some não, tá? Tá, muito obrigado mesmo, foi super legal e a gente vai se falar, Pérez. Só um segundo aí.